aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Estava muito sumido, né? Eu sei. Ó, gente, não estava mexendo desses dias no meu celular, porque não estava em casa. Ui! E galerinha, muitas belezas pra vocês. Não sei se vocês estão bem, galera. Hoje vou gravar muitos vídeos, tá? E, gente, eu estou muito feliz que consegui atingir 42 inscritos há muito tempo e tem gente que vê meus vídeos não são no meu canal. Galera, eu vim pedir esse favorzinho aqui pra vocês. Galerinha, se inscreve no canal, valeu! Muito obrigado, Jesus CW. Valeu pela Play Trash.